Vida e Saúde começando na sua telinha, como é que você está? Tudo bem por aí? Eu espero que sim, mas olha, pode ficar ainda melhor depois do tempo que vamos passar juntos aqui no Vida e Saúde. Doutora Patrícia Almeida com a gente, ela que é dentista, vai falar sobre um assunto que muita gente, fica quietinho. Morre de vergonha, né? Morre de vergonha, mas é necessário. Vamos aqui tratar sobre o mau hálito. Como é desconfortável, né, gente? Quando a gente está pertinho de alguém que a gente sente aquele cheirinho ruim saindo da boca, não é? Ou quando a gente também está com aquele gosto estranho e já temos aquela sensação de mau hálito, é terrível também, não é? Mas nós vamos entender de onde será que vem esse cheiro e para isso a doutora Patrícia está aqui para te ajudar, então fica ligadinho porque ela pode. Dr. César também vai nos falar um pouquinho sobre como lidar com as dores emocionais e na receita tem 2 sucos que podem te deixar com esse hálito mais refrescante. Então só vem porque o Vida e Saúde está começando. Doutora, a gente traz uma reflexão hoje que está aqui no Devocional da Mulher. Olha, você é preciosa e nós encontramos o texto de Romanos 8:26, que diz assim, olha, vamos colocar aqui na sua telinha, Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse texto aqui me faz pensar que muitas vezes, doutora, agora com a sua experiência como mãe, eu imagino que você já tenha passado por isso. Sabe aquele cansaço ou aquela sensação que a gente não consegue traduzir em palavras? Sim. Mas às vezes rola um suspiro, às vezes rola uma lágrima. Rola. Esse texto aqui está dizendo que o Espírito Santo ele traduz isso do jeito certo. Sim. E é bom. Precisa te falar, né? É bom saber que o nosso Pai sabe exatamente o que a gente está precisando, o que a gente está passando. E a presença do Espírito Santo em nossa vida é imprescindível. Nós precisamos clamar, pedir, porque a Bíblia está dizendo aqui que Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Que você se apegue a essa promessa aqui, Romanos 8:26, e que você tenha um dia melhor confiando que Deus está com você. Bom, estamos apenas começando, em 30 segundos a gente volta com respostas sobre o mau hálito. Vida e Saúde vem trazendo esse tema que pode estar te incomodando por aí ou incomodando seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, o pessoal do trabalho. Eu falo mau hálito, doutora, mas tem um nome específico. Sim, o nome disso é halitose, né? Isso que incomoda muita gente, que todo mundo tem vergonha de falar, mas é essencial você saber que tem para tratar. Doutora Patrícia Almeida é dentista e vai nos ajudar nesta missão. E eu quero já começar tentando entender o que seria esse mau hálito, doutora? De onde vem esse cheirinho? Porque muitas pessoas parecem que têm essa tendência e têm dificuldade de se livrar. O mau hálito é aquele cheirinho desagradável que sai de dentro da boca. Ele pode ser causado por N coisas, principalmente por bactérias. E esse cheirinho, ele pode estar vindo da cavidade bucal, né, por algum motivo, ou do trato. Na cavidade bucal, a gente tem 2 lugares que ele pode estar saindo. Na língua, né, porque a língua é como se fosse esse tapete. Se você não escovar a língua, ela vai vai ficar acumulando e vai dar aquele cheirinho ruim. Outro lugar que é muito importante você escovar, que muitas vezes você não consegue porque você está usando uma escova errada, é atrás desse dentinho aqui, que todo mundo chama de siso, que é o 3º molar. Consegue ver? Porque dá trabalho a escova alcançar a limpeza de lá, aí de trás, né, doutora? Aqui para você... Vamos virar ele de ladinho, isso. Para você alcançar esse lugar aqui, você tem que usar uma escova com a cabeça bem pequenininha. Se você não usar essa escova com a cabeça pequenininha, ela não vai conseguir entrar aqui, Não alcança. Então a comida se acumula aqui. Então pode sim dar um cheirinho desagradável dentro da boca, gente. Mas o mau cheiro também pode vir do estômago, por exemplo? Pode. Ou de uma inflamação de garganta? Pode vir.
pode vir do estômago, pode vir da inflamação de garganta que você não cuidou, pode vir de um período que você está muito tempo sem se alimentar ou não escovou o dente. Então, primeiro de tudo é descobrir da onde está vindo aquele cheirinho desagradável da sua boca. E isso, gente, precisa vir de um especialista, um dentista que consegue fazer essa identificação, essa investigação, né? Sim, o que acontece muito, né? Quando a pessoa ela imagina que ela tem uma halitose, ela vai para as coisas mais fáceis. Por exemplo, aquela balinha, aquele enxaguante bucal. Então, ele não está tratando a causa, ele está tratando uma consequência. Então, na hora que acabar a balinha e acabar o enxaguante bucal, que é como se fosse um perfume, vai retornar o cheirinho na boca. Então, se você não tratar a causa lá atrás, você sempre vai ter esse problema. É como se fosse usar um perfume sem tomar um banho direito. Isso, é isso mesmo. Bom, vamos entender os maiores motivos de uma pessoa ter mau hálito. Vem pra cá e se você conhece alguém que sofre de mau hálito e a pessoa às vezes nem desconfia, a gente precisa até ter jeito para falar, né, doutora? Ai, tem, porque isso é tão, assim, a pessoa se sente tão constrangida que se você não tiver aquele jeitinho para falar, a pessoa vai se sentir chateada e não vai tratar a coisa. O melhor talvez seriam as pessoas mais íntimas. Alguém de casa ou o dentista. Exato, eu acho que o que seria legal, vamos dar uma dica aqui. Se você está notando que o seu companheiro, seu amigo, está tendo aquele cheirinho desagradável na boca, vamos fazer o seguinte, olha, eu preciso de ir no dentista, você não quer ir comigo? Vamos fazer assim uma consulta? Você vai levar ele no dentista sem você precisar de estar falando muito e o dentista ele vai falar para o seu amigo ou amiga que está acontecendo alguma coisa de errado com a boca dele. Você nem precisou de falar, mas você levou por esse motivo e você está resolvendo o problema. Tá ajudando alguém. Sim. Agora a gente vai trazer aqui as maiores causas de halitose, que nada mais é do que o bafo. Sim. Ou o mau hálito. Vamos trazer aqui, a gente está aqui com uma nuvem de mau cheiro. Ai, qual seria o motivo, gente? Uma higiene bucal inadequada, doutora. Bom, o que seria isso? Só não escovar os dentes? Esse daqui é a maneira mais fácil de tratar, né, gente? Vamos lá. Quando você não tem uma higiene adequada, vai ter aquele cheirinho desagradável, mas se você escovar o dente certinho, escovou, passou o fio dental, vamos mudar a ordem, passou o fio dental primeiro, escovou o dente, isso vai melhorando, isso vai desaparecer. Então, quando a gente tem uma higiene bucal inadequada, você consegue tratar na sua casa mesmo tranquilamente. Lógico, quando você sabe que esse mau hálito é só por causa dessa higiene, vou te dar um exemplo. Você não passou o fio dental hoje, nem amanhã, nem depois. Você notou que tem algum cheirinho diferente. É por conta da higiene. Então, melhora nela, capricha nela, que isso vai melhorar. A gente vai aprofundar mais esse assunto já aqui. Outra fumaça aqui, de cheirinho ruim na boca. Vamos ver qual é uma das principais causas de halitose. Medicamentos. Ai, gente, verdade. Alguns medicamentos, ele muda o pH da boca e ele muda aquele meio inteiro, né? Vou te dar o exemplo. Tem alguns medicamentos que eles fazem com que você reduza a quantidade de saliva na boca. E aí, sem a quantidade de saliva, a saliva é um limpador natural da sua boca. Se você não tem aquilo para você ficar limpando a sua boca, vai começar a acumular alimentos, restos de alimento, e você vai começar a sentir um cheirinho desagradável. Isso acontece com alguns medicamentos psicotrópicos, principalmente. Então, se você faz uso de alguns desses medicamentos, você tem que ficar mais atento ainda à halitose, ao hálito que está saindo da sua boca, porque senão você vai ter um pouquinho de problema. E esses problemas podem se agravar. Então, você está falando aqui de antidepressivos, ansiolíticos. Sim, aqueles remédios para dormir. Ok. Estou falando deles. Eles são os principais causadores da halitose. Tá, vamos seguir aqui, porque tem mais causa aqui da halitose, Uma dieta que favorece o mau hálito. Olha, existe duas causas aqui quando a gente fala em dieta, né? Quando você faz uma dieta que você fica muito tempo sem comer ou que você come algum determinado alimento, você pode estar produzindo uma halitose chamada cetônica. O que é isso? Aquele cheiro que parece realmente de acetona, porque a gordura ela foi metabolizada, o que a gente está metabolizando agora na queima de energia,
é proteína e nessa quebra você começa a inalar esse cheiro cetônico. A gente não só exala pela boca no mau hálito, mas até pela pele, né, doutora? Pela pele. Existe esse problema e existe aquela dieta inadequada. O que eu estou falando disso? Eu estou falando daquele paciente que come alimentos, vamos supor, igual o alho, cebola, e ele come o alimento e ele não escova adequadamente. Se você comeu esses alimentos e você não escovou adequadamente, você vai ter problema, você vai ter aquela halitose que não é persistente, mas ela aparece ali, infelizmente. E alguns alimentos parece que fermentam mais na boca também, doutora. Alimentos ricos em açúcar, por exemplo. A pessoa não é nem na hora que come, mas depois, se ela não escova o dente, aquilo favorece. Piora. Esses alimentos que são ricos em açúcar e alguns derivados de leite, se você não escova, ele vai fermentar e você vai sentir esse cheiro. E eu não estou falando só de adulto, eu estou falando de criança e de bebê também. Como a Teru disse, eu tenho uma bebezinha de 1 ano, então, e ela escova o dente, porque eu faço isso com ela, né? Quando eu vejo que eu dei a mamadeira e eu demorei um pouquinho para escovar o dente, eu sinto aquele cheirinho na boca dela, da fermentação do leite na boca da criança. Então é muito importante a gente notar isso também na criança. Olha só, porque está criando, a gente já está estabelecendo ali um hábito, né, da higiene. E de criança até a gente deixa passar, né, porque não é um cheirinho tão ruim, porque não tem outras misturas. Mas de um adulto, às vezes tem o leite, tem um monte de outras coisas fermentando ali. Vou deixar um alerta. Na criança, você tem que ficar de olho no cheirinho da boca dela. Porque ela pode estar te indicando que tem alguma coisa de errado com o estômago, tem alguma coisa de errado com a garganta, porque criança vive com dor de garganta. Então, você tem que estar ligado no cheirinho da boca do seu filho. Ligado, mas é muito ligado. Olha, a dica preciosa aqui. Olha outra causa aqui da litose, gente. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha, o tabagismo e o consumo de álcool, que vão produzir um cheiro muito específico, doutora. Inclusive, gerando algumas memórias afetivas aí desagradáveis. Eu lembro de gente da minha família que tinha esse cheiro de cigarro e de álcool que, assim, até hoje, de lembrar, me dá uma coisa ruim. Gente, vamos combinar uma coisa? É assim, ó, não existe nada favorável e agradável quando a gente fala em consumo de álcool e tabagismo. Eu não sei o que é agradável e favorável ali, né? Ele só piora tudo que já está ruim. Então, vamos lá. Quando você faz o consumo do álcool, você fuma, logicamente, toda a sua saúde está piorada. Então, a sua boca nada mais é do que o começo daquele problema que você já está, que você mesmo quis para você, né? O álcool e o cigarro foi você que escolheu, então você tem que cuidar disso. Aqui a gente tem um problema maior, tá? Quando a gente fala de tabagismo, o cigarro, ele queima aquelas papilas da língua, tá? Que você até usou o exemplo do tapete. Do tapete, ele queima aquilo ali. Então você começa, além de não ter um hálito tão agradável, você começa a perder a possibilidade de sentir o gosto do alimento. Então, o tabagismo, ele é uma coisa muito mais grave do que o consumo do álcool. O consumo do álcool também não é bom. Quando você tem um consumo do álcool, você produz aquele cheiro parecido com o cetônico que eu falei da dieta. Só que aqui é muito mais forte. Ele é muito mais forte e, assim, com o passar das horas, isso vai diminuindo. Não vai adiantar você escovar, não vai adiantar você usar uma balinha, não vai adiantar. E eu vou te dizer uma coisa, como a Teru disse, traz memórias péssimas, péssimas. Porque quando eu trago da minha memória que quando meu pai bebia, hoje ele não está mais conosco, mas quando ele bebia, ele chegava em casa chupando uma balinha de hortelã. E a gente já sabia que ele estava tentando mascarar aquele cheirinho do álcool. Isso não é bom. Não é bom para ninguém da casa, não é bom para a saúde do lar e nem das crianças que estão ali, viu? Quando você fala de queimar a papila gustativa, não é só a perda do prazer de sentir sabor. Existe também uma piora na condição geral de saúde, porque a pessoa começa não sentindo sabor, ela vai começar a colocar mais sal e mais alimentos estimulantes, porque em busca daquele sabor que foi perdido ali, Exatamente. Né? Então, gente, é um assunto super sério, por isso a gente está trazendo aqui no Vida e Saúde. A última causa que a gente quer trabalhar aqui hoje sobre a halitose é que pode ser por causa de problemas de saúde. Por exemplo, alguém que está fazendo um tratamento para o câncer. Sim. Ou algum problema estomacal.
quando a gente fala em problemas de saúde e associados com halitose, a gente tem que prestar atenção no seguinte, gente. Se você está sentindo algum gostinho na boca, algum cheiro que você notou, que você não sentia, e você está sentindo alguns sintomas diferentes, dor de estômago, dificuldade para evacuar, ou está tendo excesso disso, a gente tem que pesquisar o que é que está acontecendo, porque tem alguns problemas de saúde que você sente, tem uma halitose associada, e se você não for num bom médico, num bom dentista, que ele vá te orientar para você fazer a procura certa do tratamento, você passa por problemas de saúde graves, sem ninguém te falar que aquilo começou lá com a halitose. Olha só. Tá? Quer dizer, ela pode ser um indicativo desses problemas de saúde. Pode. Infelizmente, e problemas graves. A halitose é assim, ela pode ser uma coisa tranquila da gente tratar, mas se ela for associada num problema de saúde mais grave, a gente tem que cuidar. Se você largar isso para lá, o seu problema de saúde vai aumentar. E qualquer dentista está apto, doutora, a ajudar a gente nessa investigação para saber a verdadeira causa da halitose? Porque eu estou pensando, vamos sentar aqui, doutora, eu estou pensando o seguinte, cada um tem uma microbiota, isso é muito individual, Sim. certo? Na boca a gente tem bactérias únicas, as minhas são diferentes, inclusive, do meu marido. Sim. Por isso que a gente não compartilha escova de dente. Sim. Mas eu estou pensando que, por exemplo, algumas pessoas vão ter uma tendência maior, inclusive para alimentos. Por exemplo, se eu penso aqui em melancia, normalmente se eu como melancia, eu tenho que escovar o dente rápido, porque ela tende a me dar mau hálito. Sim. Ou biscoito de polvilho também, eu como, mas eu já estou com a escovação ali, né? Na mira. Existe uma coisa na boca da gente chamada pH, né? Então, o pH pode ser ácido, pode ser alcalino. Conforme o alimento que você come, você vai sentir a sua boca diferente. Isso é individual, tá? Qualquer dentista saiu da faculdade sabendo e tratando a halitose. Legal. Tá? Então, o que eu sempre falo, né? Pesquisa o profissional, vê quem é, o que ele faz, para você não ser enganado ou passar batido, né? Eu não digo nem enganado, mas, por exemplo, você ter uma halitose e não tratar isso. O profissional fala, isso é bobagem, daqui a pouco passa. Não. Qualquer halitose que você tem, a gente tem que investigar. Pode ser o pH da boca, pode ser um problema de saúde, pode ser uma gengivite que não foi curada, pode ser o cheiro que sai da boca de uma pessoa é igual a outra, a halitose é tudo igual, é o mesmo cheiro? Não é. Então, quando a gente fala de halitose de mau hálito, existe vários cheiros, é que nem o cheiro do café, viu, gente? É um café diferente, é um mais forte, é um mais fraco, é um com cheiro de chocolate, é diferente. E eu não falo nem que o dentista vai enganar a gente, mas é que tem dentista que está mais focado na estética, outro mais no implante, outro mais, né? E hoje em dia a gente tem cada vez mais nichos. Sim. Então, realmente vale a pena investigar para ter esse tratamento adequado. Precisa de investigar. Quando você está notando que você tem uma halitose, você tem que investigar aquela causa, porque foi o que eu te falei. Ela pode estar mascarando um problema de saúde. Existem alimentos que são mais favoráveis a esse mau hálito? Existe sim. Alimentos mais ácidos, o alho, a cebola, esses alimentos mais fortes. Por exemplo, o hortelã. O que mais que a gente nota? O hortelã ajuda no mau hálito? Ele não ajuda, mas se você mastigar ele, você vai ficar sentindo aquele cheiro estranho até quando, entendeu? Bom, salgadinho também. Salgadinho eu acho que é um absurdo, assim, de como ele favorece o mau hálito. Ele favorece. Ele é muito ruim. Gente do céu, o salgadinho... E assim, além desses que eu tô falando naturais, tem esses industrializados, né? Então, tem aquelas balas que são muito ácidas, causa mau hálito. Tem o salgadinho, que a Teru tá falando. Então, tem muita coisa que ela favorece. E derivados de leite, como você trouxe aqui. Derivados de leite. Gente, derivados de leite, se você não escovar o dente, ou aquele famoso queijinho, vai ficar aquele cheirinho. Agora, existe essa história de ter um mau hálito crônico? Sabe quando as pessoas falam que o mau hálito é crônico? Quando a gente tem associado uma doença periodontal e você não trata dela. Lembra o que eu falei? Que o pH da boca, ele é diferente de uma pessoa e da outra? Pois é.
Então, quando a pessoa tem um pH da boca mais alcalino, se você não cuidar da higiene dessa boca com mais firmeza, você vai ter sempre aquele cheirinho que não é agradável. Então, você tem que saber, doutora, eu tenho um pH da boca como? É mau é ácido, não é? Como que a gente descobre isso? Quem tem um pH da boca mais ácido, ele tem mais cáries. Quem tem um pH da boca mais alcalino, ele tem mais placa. O que é isso? Aquelas plaquinhas que grudam atrás do dente, amarela. Então, a gente já tem uma noção de como que é o pH da boca. Nem precisa fazer um teste químico, a boca já dá pistas. Isso, a boca já dá pistas. Então, você consegue olhar. E aí, quando você fala nesse mau hálito crônico, é normalmente esse paciente que tem um pH da boca mais alcalino. Agora, eu quero saber se o mau hálito é contagioso. Olha, não é que ele é contagioso. No caso do beijo na boca ou compartilhar escovas de dente, por exemplo, a gente está trocando bactérias, doutora. Não é que ele é contagioso, mas ele pode favorecer a você que não tem mau hálito, pegar esse mau hálito daquela pessoa que você compartilhou a escova ou que infelizmente você deu um beijo naquela pessoa e ela estava com uma ferida na boca e aí piorou, tá? Eu vivo falando isso e é muito importante. A gente tem que tomar cuidado. A boca é um órgão extremamente íntimo. Então, não dá pra você, assim... Até essa história de beijinho de pai para filho, né, na boca... Sou totalmente contra beijinho de pai para filho em boca, tá? Por vários motivos. E principalmente por causa das bactérias que tem na boca do adulto passar para a criança. Okay. Nossa, a gente está falando de um beijinho, de um selinho, de grudinho. Não, gente. Mas passa e não é legal. Beijo é no rosto, principalmente de criança. Tá. A gente vai fazer um intervalo agora, mas antes eu quero dar aqui o Instagram da doutora Patrícia, que está lá como @odontologia.almeida. Vai lá, @odontologia.almeida, se você quer conhecer mais o trabalho dela. E você atua principalmente na região de São Paulo, ali em 3 pontos agora, né, doutora? Sim. Então, quem mora aqui perto de São Paulo pode conhecer o trabalho dela ou pelo Instagram ou de perto. E antes do intervalo, a gente estava falando aqui agora, né, sobre o mau hálito, como ele pode ter várias causas e entre elas pode ser que sejam problemas de saúde. Um desses problemas pode ser diabetes. Se estiver descontrolada, pode causar mau hálito, sim. Então, olha, as pessoas nessa condição precisam de um cuidado redobrado com a saúde bucal e também com a saúde como um todo. Porque estão mais fragilizadas, né, doutora? Sim. Você sabe por que o paciente que tem diabetes, ele tem mais tendência? Porque ele tem uma diminuição salivar. Olha aí. Diminuição salivar causa o quê? Aquele probleminha das bactérias que eu falei. E principalmente se o diabetes estiver descompensado. E gente, para falar sobre esse assunto e para cuidar especificamente do diabetes e de outras condições, eu estou trazendo aqui a revista Esperança, a Máquina Humana. Aqui tem um capítulo inteirinho dedicado ao diabetes e você vai entender como você pode mudar os seus hábitos. Então, para pedir a sua pelo WhatsApp agora, basta digitar aí 12 98244 4449. 12 98244 4449. E aí deixa eu te dizer o que vai acontecer, porque tem gente que quando fala de tecnologia já fala, não vou pedir, porque não vai dar certo. É simples. O nosso atendimento aqui vai te mandar um link, que é um formulário para você colocar os seus dados. Como que a gente vai te mandar se a gente não tiver o endereço? Então, você vai preencher lá bonitinho com o seu nome, com o seu endereço. E eu quero que você fique tranquilo, porque nós não compartilhamos estas informações. É tudo sigiloso, a gente tem um compromisso, tá? Nesse formulário, você também vai colocar que viu aqui no Vida e Saúde, aqui comigo, com a Teru, para pedir a sua revista. Então, eu espero que você aproveite o conteúdo para entender que esse cuidado é possível. E quando você conquista, quando você abraça esse cuidado, você vai se sentir muito melhor com você mesmo, tá bom? Bora para o intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre o mau hálito e principalmente vamos trazer aqui as possíveis resoluções, tá? Ainda hoje tem claramente com o Dr. César falando sobre como lidar com as dores emocionais. E temos 2 sucos refrescantes aqui para a receita de hoje. Um é de abacaxi e o outro de cenoura. Vida e Saúde volta já já.